Bruno já trabalhou durante vários anos, né, no ITCMD. Então, o maior, não por ser só vice-presidente do Cientista Fiscal, mas o Bruno tem uma vasta experiência, Francelino, na parte do ITCMD, né, um dos caras mais especialistas aqui no estado do Espírito Santo. E o PLP, Bruno, o 108 de 2024, né, projeto de lei complementar, ele trata muita coisa sobre o ITCMD, né? E propõe uma faixa de alíquota padronizada em todo o Brasil. Eu gostaria que você me falasse em relação dessa uniformização. Acredito que o PLP ele vem para uniformizar essa tributação a nível nacional. Poderíamos falar que o que vem de novo em relação a isso daí, o que tem hoje no Espírito Santo, por exemplo, o que pode vir a partir de 2025? Isso, foi importante isso porque a alíquota hoje do Estado do Espírito Santo, ela é fixa, ela é de 4%. E esse imposto é um imposto de competência estadual. Cada estado tem a sua própria alíquota. E na Constituição Federal, ele determina o seguinte, que ela poderá ser até 8%. Ela poderá ser progressiva. Alguns estados já adotam essa medida e outros não. E agora não. Agora no PLP, ele diz que ela deverá ser progressiva. Então, isso é importante e deverá ser progressiva até a alíquota máxima de 8%. Isso realmente traz uma equidade para os entes. Por quê? Existem inventários ou até doação, de que são bens imóveis ou móveis de estados diferentes. Então, eles são tratados de formas diferentes. Hoje, bem imóveis, por exemplo, onde a pessoa poderia escolher aonde ia ser aberto o inventário, ele poderia ir onde o estado tem a menor alíquota. E na doação isso também acontece. A doação tem estado que cobra 2% na doação. E isso será corrigido com essa medida. Então, realmente, ele traz uma equidade disso, de cada ente tratar dessa forma, e com isso ela deverá ser até 8% de forma progressiva. Então, todas as unidades federadas, a partir dessa regulamentação, necessariamente a alíquota do ITCMD na doação, ou seja, causa na morte também, né? Isso. Ele será progressivo, mas essa progressividade é o quê? Com base, não sei se já se pode passar essa informação, com base no valor do bem a ser transmitido, no valor total, porque assim, existe a doação e existe o inventário. Isso. Né? Porque, por exemplo, na doação eu quero doar, por exemplo, um imóvel em específico. Só que a pessoa que está doando, ela tem muito mais outros imóveis. Pode ser que ela faça uma doação hoje, uma outra amanhã. Existe como seria esse cálculo da progressividade do imposto? Isso é importante mencionar, porque o ITCMD não vai ser como o IBS, que vai ter o comitê gestor que vai gerir todo esse imposto. Ainda continua sendo pelo ente estadual, de competência estadual. Então, cada estado poderá fazer as suas próprias faixas, de forma como ele bem entender. Entendeu? Então vai ter faixas em que ele vai dizer, essa faixa vai ser de 2%, de 4%, de 6%. Ele vai determinar essas faixas de cada percentual dessa alíquota. Desde que respeite o 2% a 8%. 2% a 8%. Então não se tem nada ainda de concreto Não. para o Espírito Santo, porque a gente fez uma gravação, para quem está nos assistindo, sobre desvendando, né, o ITCMD. A Tainara, o presidente da Sinoreg, daqui do Espírito Santo, também veio aqui falar sobre isso daí. E que a demanda de avaliações daqui, o Francelino, vem aumentando muito com essa preocupação, né, de sair de 4% a alíquota, vamos imaginar, para 8% uma doação. Então, o número de avaliações que chegam à secretaria tem aumentado também. Isso, né? Como isso é um fato, isso vai ocorrer, realmente as pessoas têm corrido com antecipando isso. E para o Estado também é bom. O recolhimento ele é antecipado, não tem problema. É bom para o Estado. Mas a Secretaria da Fazenda está fazendo esse estudo, está estudando as faixas para manter também a arrecadação. Então, pode ser que algum bem ou determinada faixa diminua esse valor, pode ser que outras entrem. Isso é bom, por ser progressivo, é claro que as pessoas que têm um patrimônio maior vão pagar mais impostos. Não, show de bola. Espero que saia logo para a gente poder trazer de novo para poder fazer essa discussão. O Francelino, você comentou muito em relação à autonomia dos entes federados, né? Nossa primeira fala. E assim, quais são as principais preocupações, né, da FENAFISCO, você também como presidente lá de Pernambuco, em relação especialmente sobre o Conselho Superior, né, que a PLP vem trazendo? Bom, o Conselho Superior ele vai ser composto pelo representante dos estados e dos municípios, 27 dos estados, 27 dos municípios, e nós acreditamos que serão os secretários, respectivos secretários de Fazenda de cada
no caso dos estados, ente federado, né, e Distrito Federal, e aí dos municípios é que vai ter uma regra um pouco diferenciada, porque a gente tem mais de 5 mil municípios. Então serão 27 que irão representar os 5 mil, mais de 5 Como mil. será a escolha desse É, representante aí que vai ser complicado, né? tem uns detalhes aí que eu não vou adentrar nele, porque envolvem, inclusive, alguns processos políticos que vão permear as escolhas. Mas uma coisa que chamou a atenção nessa construção, e a gente não poderia sair daqui se furtando de abordar, é que nós temos acompanhado, inclusive, os nossos colegas, que são procuradores de Estado, que estão lá em Brasília, estavam na Câmara, e estão no Senado, com um pleito que é de tentar fazer parte do Conselho Superior do IBS. O Conselho Superior é um órgão político. Esses colegas dessa carreira que eu acabei de citar, eles fazem parte, inclusive, de uma das diretorias do Comitê Gestor. E que é uma função de consulta, digamos assim, né? Os procuradores são consultados nas decisões jurídicas do Estado, inclusive pelos governadores, especialmente em relação ao ICMS atualmente. Só para vocês terem ideia, as diretorias de comitê gestor são algumas que eu vou citar aqui, são poucas, são 10. Tem a de fiscalização, a de arrecadação e cobrança, tributação, informação econômica e fiscais, tecnologia de informação e comunicação, revisão do crédito tributário, administrativa, de procuradorias e de tesouraria. Eles são integrantes do comitê gestor, diferente do que está alardeando por aí, que eles estão fora. Não estão fora, fazem parte. Mas nós não podemos, inclusive enquanto entidade representativa de servidores públicos e que, em última instância, também de interesse da população, aceitar que uma categoria que não pode fiscalizar, porque não é a função deles fiscalizar, eu vou inverter. Os auditores fiscais não podem advogar. Por que não podem advogar? Porque é incompatível com a ordem dos advogados do Brasil, com a lei, que quem possa fazer o lançamento tributário, quem pode autuar contribuinte, também possa desenvolver a atividade de advocacia. Nós não podemos, por segurança mesmo. Isso foi uma coisa concebida há muitos anos atrás. Dessa mesma forma, como é que nós podemos conceber que a carreira que pode advogar nos estados possa ficar numa função acima dos auditores fiscais? Quer dizer, não é possível uma categoria dessa ter alguma forma de ingerência numa atividade que nós mesmos somos vedados a tê-la por ser incompatível. Então, nós defendemos e acreditamos que os nossos colegas têm uma função muito importante, sem sombra de dúvida, mas que eles continuem na sua respectiva diretoria para o bem da nossa sociedade, para evitar possíveis conflitos em relação a esse tema, e foi por isso que, sabiamente, nós fomos impedidos. Eu sou da área jurídica e não posso advogar, e não exerço a advocacia de forma ilícita, porque se eu não posso advogar, eu não posso advogar de forma alguma. Eu não tenho OAB, nem posso ter OAB. Se eu fizer OAB, ela fica suspensa. Então, são princípios que o Estado republicano nos impõe e que teve que ser observado por ambas as partes. Então, é um ponto que eu gostaria de ressaltar. Em relação à questão da autonomia dos entes federados, nós temos uma preocupação para que a concentração no comitê gestor da coordenação não impeça que os estados e os municípios possam iniciar a fiscalização, possam fiscalizar, possam combater a sonegação, possam desenvolver ferramentas fundamentais que coíbam qualquer ato ou qualquer infração. Não pode ficar só concentrado no comitê gestor, porque o direito administrativo, inclusive, quando fala de desconcentração ou descentralização, vai no sentido de tornar a máquina pública mais eficaz. E a gente está vendo um movimento um pouco inverso devido à concepção trazida da concentração quase que total dos tributos em um único órgão. Então, é algo que a gente precisa realmente ter esse cuidado. Lógico que é importante, não teria como funcionar sem isso, mas guardar as devidas medidas, as proporções, para não prejudicar mecanismos de controle que nós desenvolvemos ao longo dos anos, para que não haja captura de nenhum órgão, de nenhuma entidade, por interesses não republicanos. Uhum. E, ao concentrar demais, a gente pode correr esse risco. Não espero que aconteça, mas é uma questão apenas lógica, teórica
e acadêmica que precisa ser observada.